José brasileiro. Também estamos junto aos seus familiares como sinal de fraternidade, de solidariedade, de sentimentos. E para bem celebrar esse momento, nosso irmão e também com os nossos cantando. Deus, Pai de muita misericórdia, escuta Israel, já é teu Deus fala, Senhor, já é Israel, brasileiro, irmã brasileiro, de modo especial com sua esposa, sua companheira, nossa irmã Cícera, o Samuel e também os demais presentes. Ele dá sabor ao alimento. Então nós poderíamos relacionar esse evangelho com a vida do seu Itamar, segundo vários testemunhos, várias testemunhas de pessoas que tiveram a oportunidade de nossa vida. Alguém disse assim: ele foi um ser de luz, por isso que tão talentoso. Ou seja, alguém que se esforçou diante de um ser que amava servir, amava ajudar o outro. E um detalhe, sem querer nada em troca. Quem conhece meu pai há anos e anos atrás, que tem pessoas aqui que é da idade dele, santificado seja o vosso nome. Vós é o Rei. Tudo isso, Senhor, em nome do Teu Filho, que te pedimos, Teu Filho Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. amém. Amém. Nesse momento, fica bem da prelasia de Balsa, hoje diocese, e a gente acompanhou o trabalho que Itamar fez aqui com Fortaleza do Nogueira, principalmente na educação. E eu fui um desses jovens beneficiado por esse estímulo que o Itamar José Brasileiro trouxe aqui para Fortaleza do Nogueira. Aqui tem outro também, da mesma época, né? Que veio aqui trazido por Itamar José Brasileiro. Itamar José Brasileiro, que não só aqui em Fortaleza do Nogueira, mas na região, passou por situações de preconceito pela sua
modernidade, de uma pessoa moderna que já vinha de uma região mais desenvolvida, mais civilizada do que a nossa. E aqui ele passou por vários preconceitos, mas que nós sabemos ser gratos por tudo que ele fez por Fortaleza do Nogueira. Hoje eu vejo que Fortaleza do Nogueira é uma cidade em destaque na educação. E tudo isso veio da semente que foi plantada por Itamar José Brasileiro aqui na década de 70, né? 70. Foi o primeiro, como falou, Padre João Pedro, parece que você conviveu com Itamar José Brasileiro, porque tudo que você falou, realmente, Itamar Brasileiro representa aqui para Fortaleza do Nogueira. E de todos esses fatos, eu gostaria de mencionar um fato que me beneficiou e que me deu a visão de acreditar que também eu poderia, porque a gente achava naquela época que só o outro podia e nós não podíamos. Itamar José Brasileiro despertou isso em nós e de tantos outros benefícios que ele nos fez aqui, não só para a juventude, mas também para a comunidade. Ele trazia roupa da Caritas, e que essa roupa era adquirida por valores acessíveis e beneficiava todo o povo daquela época. Inclusive, eu fui beneficiado. Mas o que eu queria relacionar aqui neste momento, e gostaria também de dizer que nessa trajetória toda nós tivemos divergência, porque nós somos humanos, e muitas vezes eu pensava de uma forma e ele pensava de uma outra. Tivemos divergência também, sim, mas a minha gratidão por Itamar Brasileiro está acima das divergências que nós tivemos. Então, só um fato que eu gostaria de mencionar aqui: no ano de 1976, quando foi inaugurado a Escola Estadual Marcelino Machado aqui em Fortaleza do Nogueira, veio várias figuras ilustres daquela época do estado do Maranhão. E eu tinha terminado o segundo ano científico e teria que sair, ou então teria que ficar aqui na roça, ou teria que sair ou ficar na roça. E fui estimulado por ele que eu poderia sair. E me apresentou naquela época um desses cidadãos que vieram para a inauguração deste colégio chamado Santos Carvalho. E conversou com ele, foi lá, interviu que ele conseguisse um emprego para que eu pudesse ir para São Luís e que eu tivesse a oportunidade de trabalhar e estudar. E assim eu fui, porque aí ele acreditou que poderia acontecer, e eu acreditei mesmo que as coisas poderiam acontecer. Então, ele foi essa pessoa de estimular, de acreditar que você poderia também, sem egoísmo nenhum. Itamar Brasileiro carregou dentro dele. É uma pessoa simples, uma pessoa de sempre estar partilhando, de incentivar as pessoas que você poderia. Então, o que eu gostaria de dizer, de todos esses função que ele fez com Fortaleza do Nogueira, pelo povo de Fortaleza do Nogueira, era de fazer com que as pessoas acreditassem que nós também podíamos. Então, eu sou grato, eu já falei isso em vida no seu aniversário aqui, vim para ele da minha gratidão, de tudo que ele fez por várias pessoas aqui em Fortaleza do Nogueira e por mim também. Sou grato e gostaria de manifestar a todas as familiares da minha gratidão por Itamar José Brasileiro. Muito obrigado. Pois é, sem desculpa. Mas falar dos chamados brasileiros é coisa que tem fundamento. Vocês sabem que aqui na Fortaleza, no Nacional Frisou, nós temos uma turma que nem estudar criança. A gente estava na roça,
E ele, como foi o primeiro secretário de Educação desse município, nomeado pelo segundo prefeito aqui, o Raimundo Maranhão. Por quê? Pela sua dedicação, pelo seu trabalho social que ele fez em prol da comunidade de Fortaleza de Nogueira. Nem só aqui na Fortaleza de Nogueira, mas nas comunidades vizinhas de por aqui, que eles se integraram. Eles sabiam que os problemas de hoje, nós que estamos crescendo, eram nós mesmos responsáveis por isso. Então, se não aprendesse alguma coisa, quando fosse hoje, nós estávamos em situações difíceis. E ele esclareceu isso para cada um de nós. Trabalhou na comunidade, tinha uma equipe masculina que trabalhava na igreja, Itamar Brasileiro, Pedro Malaquias, Agenor Pinheiro, Deusval, que eles faziam tudo. Inclusive o Brasileiro e o Deusval eram parteiros populares. Quando chegavam na casa, que não tinham quando cuidar, a mulher falava, meu neném fazia. Pois é. Então era tudo. Eles cuidavam das suas casas, faziam tudo que podiam. E quando não podiam fazer aquilo, eles avançavam e chegavam lá na frente, onde tinham as pessoas experientes que podiam fazer aquilo que eles não podiam fazer. Isso dentro das atividades da igreja. Na educação, todo mundo sabe que ele também mexeu com a comunidade de Fortaleza de Nogueira. A primeira escola de segundo grau criada aqui, foi uma brasileira que criou. A gente, inclusive, eu saí também no meio, formamos 3 turmas aqui. É claro que era particular e tinha um curso. O Manato, quando foi o prefeito a primeira vez, criou uma de graça e foi preciso nós fechar a mão. Mas foi bem para a comunidade. Mas foi isso, viu? E quando eu cheguei aqui, em 69, na região, no antigo Canto dos Currais, que hoje é Nova Colinas, eu estava lá, quando chegou o Itamar Brasileiro, o Rico Amal, meu primo, e o Osmar Ribeiro. Eu estava numa roça. Mas você não vai estudar por quê? Como é que eu posso estudar? Não, você vai estudar. Vamos para o particular, quando chegamos lá, agora você vai dormir aqui na casa da comunidade, a igreja vai ficar lá, nós estamos lá. Isso que eu não tinha lá, minha comunidade também, tudo foi que eu concluí o primário na Colina e o professor foi a irmã dele, a Iramisa Canaã, que era a esposa do compadre Domingão. Essa hora nós vamos para a Fortaleza de Nogueira. Aqui eu enfrentei, empurrando, moramos ali no quintal final do Ministério, quase que deu a casa para nós, onde hoje o Itamar tem a casa dele. Nós moramos ali e eles trabalhando sempre, e a gente começou a trabalhar, foi que eu estudei aqui e sempre ajudando. E esse trabalho social pela Fortaleza de Nogueira, isso jamais será esquecido. Viu, brasileiro? Aonde você estiver, você passou aqui, fez seu trabalho, e aonde você chegar, essa luz jamais apagará. Muito obrigado. Muito justas. Eu só tenho a agradecer a Deus pelo privilégio de parecer com Ele no jeito, nas atitudes e nas ações. Há 13 anos eu tive a graça também de começar a cuidar do meu pai, de aprender a ser pai do meu pai, de conviver todos os dias, de banhar, de estar próximo, de ver o seu sofrimento, as suas evoluções. Às vezes, quando ele recordava, quando eu ia banhar ele, eu dizia, ele não queria banhar, né? Eu dizia, olha, eu sou seu pai. E aí ele sorria, e aí ele xingava, né? Meu pai nada. E eu sou muito grato a Deus por carregar também o nome, né? Itamar José Brasileiro Júnior, né? Poderia ter sido assim, o primeiro, né? Mas foi o caçula.
Então eu queria assim deixar essa gratidão a Deus mesmo, pelas características físicas, pelas características também como pessoa, como líder de missão, esse desejo de missão, né? De evangelizar, de fazer pelo outro, de fazer pela igreja, de contribuir, de deixar esse legado. Eu não sou digno, eu sou agraciado de ter nascido com as características dele, de poder, aonde eu continuar agindo, as pessoas se recordarem dele. E essa é a palavra de gratidão. Gratidão por ter vivido um pouco mais próximo dele, de poder conviver, compartilhar, convir, sofrer também juntos, porque a gente sabe que ver o seu pai adoecendo não é fácil, poder estar ali, não poder muitas vezes socorrer, não é fácil. E eu queria agradecer a todos, realmente, por esse carinho do meu pai, agradecer a minha família, dizer que eu sou muito grato a Deus, muito. Pedir perdão pelos nossos erros, mas que a gente possa contribuir cada vez mais com a comunidade, como fez Itamar José Brasileiro. Para quem não sabe um pouco da sua história, ele nasceu em Loreto, no dia 5 de fevereiro de 1944, filho de pais pobres, onde ele muitas vezes teve que vender bolo para ajudar a sustentar a família, ele teve que vender lenha para poder também ajudar, mas ele sempre foi muito criativo, muito desenrolado, ele sempre gostou de estar no meio de pessoas mais velhas, ele sempre foi um autodidata. E aí ele se encontrou andando na igreja, andando com os padres, e aos 14 anos ele veio morar em Mangabeiras e pôde trabalhar no comércio do seu Epaminondas. E ali ele evoluiu. Aos 16 anos ele foi para Fortaleza, no Ceará, buscar um pouco mais de melhorias. E cerca de 23 anos, depois que já tinha passado por Goiânia, São Paulo, ele fez um curso em Balsas, chamado Mobral, e veio dar aula, veio ser missionário em Nova Colinas, né, antigo Campo dos Currais. E de lá para cá, como disse o tio José Aquino, ele foi convidado para ser o secretário de Educação e contribuiu grandemente com o nosso município. Então, contando um pouquinho, um resumo, né, dessa história, eu só tenho realmente a agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez. Pai, você será sempre lembrado em nossos corações, e eu quero ser, poder honrar o seu nome, poder honrar tudo aquilo que o Senhor fez por nós, nunca deixou faltar nada, pelo contrário, sempre foi grande abundância em nossas casas. Apesar de ele ter sido uma criança sofrida, uma criança pobre, mas ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Fez o que pôde. Como caçula, né? Nos adorou, né? E só tenho a agradecer. E todas as manhãs, quando eu em Balsas acordo e levantava ele, eu sempre colocava a música de Luiz Gonzaga. Depois que o padre der a bênção, a gente vai ouvir essa canção, né? As canções de Luiz Gonzaga, a gente vai nos confraternizar, fazer as últimas homenagens para fazer o enterro. Mas eu queria que ficasse justamente essa alegria, né? Não, a gente chora porque vai fazer falta, mas ele foi uma pessoa que contribuiu muito com a história, a nossa história e a história da comunidade. E eu queria encerrar justamente isso, recordando coisas boas, que vocês possam compartilhar coisas boas e possam também fazer a história de vocês, como ele fez, grandemente, honrosamente, né? Com certeza, onde ele estiver, ele está em paz, porque ele cumpriu a missão que foi a ele confiada. Como ser humano, errou, falhou muitas e muitas vezes, mas mesmo assim, no coração dele brotava o desejo de fazer mais pelo outro, de fazer mais pela comunidade, de ver essa cidade crescer. Muitas vezes a gente perguntava sobre Loreto, né, porque ele é de Loreto, mas ele falava muito mais de Fortaleza dos Nogueiras. Ele amava muito Fortaleza dos Nogueiras, por isso que eu falei para a minha família, ele tem que ser enterrado aqui, porque realmente ele amou Fortaleza dos Nogueiras. Fortaleza dos Nogueiras fez parte, ou faz parte da vida do meu pai. Obrigado a todos e que a gente possa recordar uns aos outros de todos os bens feitos pelo meu pai. Obrigado.
cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Bendita sois vós entre as mulheres,